CBF anunciou ontem o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR dos jogos Internacional e Cruzeiro e Sport. Mas é também semana de Sul-Americana para os times mineiros. Amanhã tem o Cruzeiro contra o Muxuque Runa do Equador. E vamos girar a nossa reportagem, começando na Toca da Raposa, onde está Rodrigo Rocha, que eu quero saber. Papai Matheus Pereira, vai estar on para essa partida, Rodrigo? Muito boa tarde. A previsão é que sim, Maurício. Boa tarde para você, e especialmente para você que está acompanhando o Globo Esporte com a gente. Aqui na Toca da Raposa 2, o treino hoje vai ser às 4 horas da tarde. Por isso os jogadores estão chegando aos pouquinhos. O William passou agora, Matheus Pereira ainda não vi, mas certamente vai estar no treino de hoje. Ele já treinou ontem normalmente e provavelmente vai estar à disposição do Leonardo Jardim para essa partida de amanhã. Ele ficou fora da estreia na Sul-Americana e do jogo contra o Inter. Foi liberado das viagens para acompanhar o nascimento do filho dele, o Theo, que nasceu no domingo. Por isso o Matheus já voltou a treinar e deve participar sim dessa partida de amanhã. Quem não deve estar nesse jogo, aliás, quem certamente não estará nesse jogo é a torcida do Cruzeiro. Foi punida. Semifinal da Sul-Americana no passado contra o Lanús, centenas de sinalizadores foram acesos no estádio, o que não é permitido pela Conmebol. Por isso, o Cruzeiro precisa fazer um jogo nessa edição da Sul-Americana sem a presença da sua torcida, e essa vai ser justamente a partida de amanhã contra os equatorianos do Muxuque Runa, pela primeira vez jogando contra um time brasileiro. Maurício. Valeu, Rodrigo, obrigado pelas informações. Mineirão vazio para Cruzeiro. Gente, notícia importante. CBF anunciou ontem o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR dos jogos Internacional e Cruzeiro e Sport Palmeiras. Em nota, a entidade disse que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos dois jogos. No Beira-Rio, o árbitro Marcelo de Lima Henrique expulsou o Jonathan Jesus naquela disputa com o Wesley, do Inter. Já na Ilha do Retiro, o Bruno Arleu de Araújo marcou esse pênalti pro Palmeiras na disputa do Matheus Alexandre com o Rafael Veiga nos acréscimos. As duas decisões foram confirmadas pelo VAR. A grande Samuel Venâncio na escuta, claro que ontem prestou atenção na entrevista do Big Boss, nas falas. Eu queria que você fizesse um apanhado geral e uma análise do que você ouviu, do que você interpreta, e você como um grande representante do Cruzeiro, como é que absorve isso tudo aí de informação? Ele falou algumas coisas ali interessantes e outras que tem que ver como que vão repercutir, né, CJ? Quando ele fala, por exemplo, ali das contratações, né, que se mostra até arrependido em algumas contratações. Quase todas as contratações que foram feitas, né, pela gestão do Pedro, elas estão aí hoje ainda no Cruzeiro, né? Um ou outro que acabou deixando o clube. Então, isso é um assunto importante para a gente debater, porque nem todo mundo vai entender de uma forma legal, né? Porque querendo ou não, é uma crítica pesada de quem é dono, de quem investiu e de quem paga. Ao mesmo tempo, ele está no direito, né? E eu vi no Pedro uma frustração grande, porque o Cruzeiro já investiu muita grana, né? Desde que eles entraram no ano passado. Então, foram cobranças também diretas aí ao Alexandre Matos, que hoje é o CEO do Cruzeiro. Agora, são esses jogadores que estão aí que vão ser os responsáveis para tentar tirar o Cruzeiro deste momento que vive. Então, internamente precisa a gente acompanhar nos próximos momentos, né, como que isso vai repercutir. Agora, futebol, o Pedro tá aí há quase um ano já como dono da SAF, né? Ele vai aprender que não é só, como o próprio Leonardo Jardim disse em uma das primeiras entrevistas, né? Investimento alto em jogador não quer dizer que você vai contratar bons jogadores e que vai dar tudo certo, né? Então, em outras entrevistas que ele for dar aí pra frente, ele vai ter que falar também, porque não tem certeza nenhuma de jogador que contrata, né? E quando você contrata, você não tem assertividade de 100%, isso é impossível no futebol. Então ele vai se frustrar com outras contratações também que vão ser feitas. Agora, que isso aí seja repercutido da melhor forma possível internamente, porque a gente sabe, né, como é futebol. O Pedro, ele acho que vai aprender com o tempo. Algumas ele já aprendeu, outras penso que ainda não, você joga. Tô contigo nessa aí. Agora, até pra entender, a gente debater aqui, você não acha que essa expectativa também, às vezes tem muito do lado de cá, ou da imprensa, ou da torcida, porque só vai valer, e do próprio Pedro, tá? Se nós compararmos o passado bem recente do Cruzeiro, hoje o Cruzeiro está em outro patamar, com grandes investimentos, com salário em dia, com uma estrutura top, mas é que só ganha um, então só vai prestar se ganhar. É esse o projeto? É esse o plano? Só presta se ganhar. Se tiver disputando, brigando, porra, tá faltando pouco ali pra conquistar, não vale. É isso?
Isso o futebol brasileiro é assim, né? O vice-campeonato ninguém valoriza. Eu penso que assim como a maioria da torcida, né? O Pedro tá nessa porque o Cruzeiro, ele precisa voltar a ganhar um título, que não ganha há muito tempo, né? Então, essa ansiedade de todo mundo, acho que passa também pro dono da SAF do Cruzeiro, né? Pro Pedro Lourenço. Ele já falou aí, até naquele Cruzeiro Cast lá da TV Cruzeiro, né? Sobre uma promessa de jogadores, de se ganhar um título importante. Agora, concordo contigo, não é assim. Se fosse fácil, muitos clubes aí já estariam prontos, né? O próprio Botafogo, que foi ganhar no ano passado, desde quando? 2022, né? 2 anos depois é que foi ter um grande resultado. Em 2023 tinha uma base e chegou a quase ser campeão brasileiro. Então, não é da noite pro dia, né? E o processo que o Cruzeiro tava, ele vai precisar aí de um tempo, de mais contratações, vai precisar ter paciência com o treinador, né? Porque se ficar mudando de 3 em 4 meses, 3 meses, a cada 3 meses um treinador, a cada 4 um treinador, aí já vou antecipar aqui, né? Não vai ter projeto de sucesso em hipótese alguma, né? Porque quem ganha título mudando aí às vezes é o Flamengo, que tem um elenco espetacular, né? Então, se deixar a turma lá jogando sozinha, vai ganhar título. Agora, o Cruzeiro precisa ter paciência com os seus processos e entender tudo, que não é da noite pro dia que vai funcionar, né? Cabidão quer te fazer uma pergunta. E aí, Cabidão, vai lá no Samuca. Não, Samuel, porque quando a gente ouve e vê a entrevista do Pedro lá com o pessoal do O Tempo, a impressão que eu tive é que o canhão estava apontado para o Alexandre Matos. Você tem alguma informação sobre permanência, saída, continuidade? Qual será o desenvolvimento do Alexandre Matos nos próximos meses? Ou quem é esse profissional que ele fala? Ou quem seria, né? Eu até comecei a entender num primeiro momento assim, mas depois ele fala que quer o Alexandre para ficar com o futebol, né? Isso. Com os jogadores. Aí teria que ser, hoje ele é o CEO, né? Então ele cuida de tudo. Se ele ficar mais com os jogadores, aí é o diretor de futebol normal, que é o Pelaipe hoje, que faz esse serviço. Do jeito que ele compara ali, né? O D'Alessandro, o Dracena, isso aí seria o quê? Um outro gerente, né? Isso. O que o Tinga fez, né? Ou um diretor técnico, como o Dracena vinha. Essa eu não entendi muito, não. Não tenho informação sobre quem seria esse nome. Que o torcedor sempre pede, mas ele não está disposto a ir. Já falei isso com ele algumas vezes, que é o Tinga, né? Esse aí é um cara espetacular. No futebol aí é difícil de encontrar um cara igual o Tinga, mas ele teve aquele papel, acho que ele se desgastou muito naquele Cruzeiro de 16, 17 ali, e ele não quer mais. Também não sei se o Cruzeiro o convidou novamente, mas vamos ver. Eu confesso que eu não entendi muito bem qual que é esse cargo aí que estaria para ser preenchido. E aí, o Pedro falou da Toca 1, né, que tem o Adilson hoje, que é uma pessoa que ele confia muito. Eu não entendi muito bem, não. Rapaz, também aguardemos cenas dos próximos capítulos. Alguns personagens surgem aí, como o Tinga foi, como o Adilson tá lá, você bem disse. Bora falar sobre o Cruzeiro para repercutir a entrevista do Pedrinho BH ao jornal O Tempo. Vou trazer aqui uma frase que eu ouvi de mais um empresário de jogador importante do Cruzeiro depois das declarações do Pedrinho. Deixa eu começar pela declaração do Pedrinho, que mais causou impacto interno. Abre aspas pro dono da SAF do Cruzeiro: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante, mas trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Nosso departamento errou bastante e o Alexandre é o chefe. Nossa torcida tem razão de cobrar. É óbvio que essa declaração, no primeiro momento, deixa extremamente exposto o Alexandre Matos. E eu nem vou ficar surpreso se o Matos, diante de uma sequência ruim de resultados, acabar sendo demitido. Mas o efeito vai muito além. E com as pessoas que eu conversei, percebi que criou uma baita de uma instabilidade entre atletas contratados pelo Cruzeiro. São 18 do atual elenco comprados desde que o Pedrinho se tornou dono da SAF. O empresário de um desses atletas disse o seguinte, abre aspas: a verdade é que o Pedrinho implodiu um negócio que é dele mesmo. Todos os jogadores contratados estão desconfortáveis. Isso desestabilizou todo mundo. Uma segunda pessoa que eu ouvi lembrou que essa é a segunda vez que o Pedrinho causa dentro do próprio elenco. Ela citou o episódio de um áudio vazado na metade do ano passado, no mês de julho, em que ele afirma que se os jogadores que ele contratou não forem utilizados, o Seabra será demitido. Vocês vão lembrar desse episódio que também já havia gerado ruído e descontentamento dentro do elenco. Agora a situação é ainda mais grave, porque a verdade é que ele deixou todo mundo numa situação extremamente chata. A principal, o maior ameaçado, sem sombra de dúvidas, é o Alexandre Matos, mas os jogadores contratados também acabaram sendo atingidos.
Em uma das declarações, fica muito claro para quem conhece o Cruzeiro que ele se refere ao Matheus Pereira, porque ele chega a falar dos 5 milhões de euros investidos na contratação desse atleta e ainda expõe que o Matheus Pereira ganha 2 milhões de reais por mês. Crise instalada no Cruzeiro, e a percepção que eu tenho é de que a entrevista do Pedrinho BH não foi por acaso. Ele quis causar a crise para ver se no barulho, diante de toda essa repercussão negativa, os caras reagem dentro de campo. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.